Antes da gente começar com o figo, eu quero fazer uma brincadeira e a gente vai brincar desenhando com a canetinha. Quem não tiver canetinha, a gente pode desenhar com qualquer coisa que não apaga, tá? Essa é a nossa ideia hoje de brincadeira. Por quê? A gente às vezes fica com muito medo do erro e não começa nada porque fica com medo de errar. Mas a gente no desenho tem a borracha, a gente pode apagar. Mas mesmo sabendo da borracha, a gente ainda tem medo de errar. Então, para quem tem muito medo de errar, a brincadeira hoje é errar mesmo e não apagar. O erro vai estar ali. Então, vai desenhar direto com a canetinha. Certo? Vocês podem pegar a canetinha ou lápis de cor, qualquer coisa que não apague, para poder brincar. Eu vou começar aqui a fazer esse desenho e aí depois vocês podem me acompanhar ou fazer o desenho que quiserem. Não é para ser aquele desenho mais maravilhoso, é só para ter a oportunidade de ver que a gente pode deixar acontecer, gente. Deixem acontecer, não tem problema. E vão levando. A canetinha vai ficar marcada ali, eu não vou ter a volta. Eu vou fazer aqui e vou deixar um tempinho vocês fazerem também. Essa imagem não é das mais complexas. Ela é uma imagem mais simples, eu peguei para a aula de hoje. A ideia é a gente ir tornando as imagens mais complexas ao longo das aulas que a gente vai propor aqui para o ateliê. Então, começaremos assim, com imagens mais simples. Essa imagem a gente vai fazer hoje o desenho dela e depois o claro escuro com grafite, que já é uma preparação para a gente enxergar, para a gente ver os valores tonais. E mais à frente, né, assim, na nossa próxima aula de conteúdo, para quem for começar a participar aqui do ateliê, a gente vai fazer a monocromia em aquarela. Então, a ideia é que a gente faça uma aula específica para o desenho e uma aula específica para aquarela. Assim, ninguém fica perdido aí no momento. Qual foi a ideia, assim? Por que a gente foi pensando nisso? Porque junto da aula de conteúdo, como quando a gente pensa numa aula de conteúdo, né, tem tanta coisa para falar que nem sempre dá para a gente fazer ou o desenho muito bem, ou a aquarela muito bem, e eu conseguir corrigir de todo mundo. Então, para que ninguém fique apressado, assim, não consiga terminar ou não consiga pintar, eu separei os assuntos. Então, esse curso, né, o Aquarelice agora, ele vai juntar duas coisas. A gente vai ter aulas de desenho e aulas de aquarela. Os desenhos sempre em função da aquarela, sempre do que a gente vai pintar. Mas a aula específica vai acontecer antes. Ó, o que eu fiz aqui, ó? Eu comecei a desenhar a forma aqui do figo, né? Em cima dessa forma aqui, eu vou começar a corrigir ou a trazer ela mais certa, com mais detalhe, em cima do que é a figura central mesmo. Então, eu vou refazer isso aqui no grafite, mas eu queria essa brincadeira anterior aqui, que a gente desenhasse um pouquinho com a canetinha, sempre uns 5 minutinhos antes, assim, da gente começar nosso assunto. Eu vou tentar trazer uns exercícios mais para a gente ir quebrando gelo, que é esquentando a mão, tanto no desenho, tanto na aquarela, para depois a gente começar a se conectar aí com o nosso exercício de fato. Então, aqui é uma brincadeira, tá? Eu escolhi uma imagem simples, de 2 elementos, para a gente poder acertar bem, sem ficar com muito detalhamento aqui e essas coisas atrapalharem a gente. Então, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui? A gente pode fazer isso com 1, com 2, com vários elementos. O que a gente fez hoje foi uma brincadeira. Quando eu começo a desenhar, eu começo a perceber umas linhas que não existem especificamente naquela figura. Porque se eu mudo essa figura de lugar, né? Se eu olho ela em outro ângulo, eu vou ver outras linhas. Elas não existem na imagem. O que eu estou fazendo aqui é uma construção de linhas de direção em cima daquela figura. Se vocês quiserem fazer esse desenho, esse movimento aqui
na figura de vocês é legal também. Tá vendo? Aqui a gente está pensando na linha. Quem é a linha? A linha, gente, é o ponto que quando encontra nosso elemento de desenho, qualquer coisa que a gente estiver desenhando, quando ele encontra uma superfície, ele cria o ponto. Quando esse ponto entra em movimento, a linha acontece. A linha é o rastro do ponto sobre o papel. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Kandinsky. Ele tem um livro praticamente inteiro só para conversar sobre esse movimento que a linha traz. O ponto e a linha, ele fala isso aqui, ó, num capítulo todinho só. Ele vai contando essa história aqui desse encontro. Quando eu encosto, né, minha ferramenta numa superfície e crio uma marca dessa ferramenta na superfície, eu estou começando a descrever alguma coisa. A linha é o primeiro elemento da linguagem visual que a gente usa quando a gente vai desenhar, pintar, criar uma imagem para poder dar forma àquilo. Eu posso dar forma a uma figura que eu conheça, uma figura que faz parte do meu mundo visível, isso é um figo, eu conheço o figo é uma fruta e eu vejo, ou eu posso fazer essa figura abstrata também. Então, tu faz, a linha vai criar coisas para mim. E eu posso usar, e devo usar, o mundo visível como uma inspiração ou uma ferramenta para eu criar alguma coisa. Então, vejam só, transformei aqui essa minha figura, esse figo, essa foto, em uma figura abstrata aqui, só olhando as linhas de direção, por exemplo, só olhando o que ele me marcou aqui nesse papel. Quando eu quero desenhar, eu posso pensar que eu tenho vários caminhos a seguir. O que eu quero conversar com vocês, e eu vou repetir muitas vezes, e já repito isso nas aulas, nas lives, mas o que eu quero conversar aqui é o seguinte: a gente tem hoje um monte de referências à mão da gente. A gente não está assim, com um caderninho, né? O desenho é feito assim ele deve ser, e só assim ele pode existir. Não, o desenho pode e deve existir de várias maneiras. Agora tá bom aqui, ó. Super zoom. A gente pode pensar nisso quando a gente pensa nisso, na verdade, quando a gente chega a essa conclusão que o desenho existe e pode existir de várias maneiras, a gente se liberta um pouco da perfeição. Então, a gente vai entrar num caminho agora para a gente se libertar da perfeição, para que a gente possa chegar no nosso objetivo, certo? Essa é a minha ideia. O que é isso? Quando a gente tenta fazer tudo muito igual ou idealiza aquela figura, né? Eu olhei a figura do figo e quero desenhar o figo tal como ele é. Ótimo, eu posso fazer isso. Mas para eu fazer isso, eu preciso praticar. E preciso praticar muito. E uma das coisas que eu preciso fazer primeiro é educar o meu olhar. Eu educo o meu olhar assim mesmo, fazendo esses movimentos, procurando as linhas de direção, pensar nessa forma, na estrutura dessas figuras, na proporção delas. Olha só, olha a coisa. Antes eu preciso investigar na minha imagem para que eu possa continuar aqui a trabalhar com ela. Ó, isso aqui, né, são os tamanhos que eu vou ter dessa minha imagem, onde uma bate na outra. Isso é a proporção que eu vou começar a calcular para poder ver o que ela vai, onde é que eu vou encaixar as coisas, tá? Então eu vou começar a fazer um desenho aqui, no outro papel. A partir disso aqui, ó, eu posso rabiscar bastante essa imagem aqui, tentar entender esse processo todo e jogar ele para cá, certo? A ideia agora é a gente começar a desenhar de verdade, né? Não que antes não fosse um desenho, mas a gente vai desenhar de verdade aqui pensando nessa estrutura. A gente, às vezes, tem ideia de que as coisas são meio que pelo acaso. O acaso existe, e existe muito na pintura, principalmente na aquarela. Mas nem sempre
a gente vai lançar mão do acaso a todo momento. A gente vai fazer uma organização mental aqui da figura. Então, eu tenho duas figuras, vou esquecer que elas são figos, não vou mais chamar isso aqui de figos, a gente vai dar outro nome para elas. Não precisa dizer que são figos. Aí a gente tem elemento 1 e elemento 2. Vamos chamar assim. Quanto mais eu ficar distante daquele significado que ela tem, melhor para mim, tá? Porque eu não vou me confundir. O figo existe de várias maneiras. Elementos da natureza são ótimos, porque eu posso comprar um figo de um jeito, na semana seguinte eu compro outro figo na feira, ele vai ser de outra maneira. Posso comprar um lotezinho de frutas, cada fruta é de uma cor diferente. Então, isso também dá para a gente ter essa ideia de que as figuras não são sempre iguais. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vocês estão vendo os meus traços aqui? Ó. Eu vou tentar fazer o movimento dos traços que eu tracei. Olha só que frase bonita é essa, dos traços que eu tracei. Eu vou fazer o movimento das linhas que eu tracei anteriormente. As linhas guia, vamos pensar que essas aqui são linhas guias, e eu vou organizar essas linhas guias no papel. Esse início de desenho, gente, ele pode ser feito de várias maneiras. Não vai... A gente pode começar a construir com elementos da figura geométrica também. Por exemplo, eu poderia começar esse figo assim, ó. Também é uma possibilidade. Aí depois disso aqui, a gente começa a desbastar e achar o figo. Temos várias formas de tentar colocar essa figura, essa imagem na realidade nossa aqui. Ó, primeira coisa que aconteceu aqui na minha figura. Eu comecei a traçar aquele outro figo aqui, o que está cortado pela metade. Ó, e ele aqui já deu uma diferença nessa aqui, né? Que diferença é essa? É esse espaço vazio aqui, ó. Os vazios também fazem parte do desenho. Percebam aqui, ó, que a pontinha dele tá para cá. Olha a pontinha minha aqui, tá para cá e olha a distância. Tem muito tempo aqui. Esse tempo quer dizer o quê? Que na hora de passar essa figura de uma para outra, essa distância tem que ser menor. Eu mesma começo a me autocorrigir com os meus olhos, porque eu estou educando os meus olhos para ver isso. E eu vou passando essas linhas de direção para cá. Eu comecei, né? Eu desenhei elas ali e elas vão me guiar para eu continuar a minha figura aqui, certo? Então, isso ajuda a gente a treinar o olho. Vai chegar um momento que vocês não vão mais precisar dessas linhas de direção. Elas podem desaparecer da construção do desenho de vocês. Só que para a gente começar, o bom é ter alguém que ajude, né? Eu aqui estou ajudando vocês. Imagine que essas linhas de direção, essas linhas que não são bonitas, essas linhas duras, essas linhas que eu posso fazer, né, rabiscadas, coloridas, que eu posso investigar aqui na minha imagem, são linhas que estão me ajudando agora a enxergar, a educar o meu olhar. E a partir delas, eu vou começar a transformar esse conjunto de linhas na forma daquilo que eu quero que se pareça, que no caso é um figo. Poderia ser qualquer outra coisa. Esse formato de começo de desenho serve para qualquer estrutura. Olhando assim, está parecendo até um abacate.
Quem tiver um abacate em casa depois e quiser continuar os estudos desenhando, vai ver o que dá para fazer igual. Aqui, certo? Aqui. É o jeito que eu passo uma coisa para o outro lado. Aqui, ó, acho que até olhando assim, ó, acho que aqui é até um pouco maior, né? Aqui. Então, não tenha medo de rabiscar o seu desenho, de investigar a imagem, de ver ali o que está acontecendo, antes mesmo de botar os detalhes, né? Eu não vou começar o figo desenhando pela estrutura aqui de cada carocinho que tem dentro dele. Isso é detalhe. Eu começo sempre do todo, né? Da forma maior para o menor. E assim eu vou construindo ali a figura. Deixa eu até acertar aqui, ó. Essa minha linha aqui ainda tá arredondada demais. Ela é um pouco mais fina. Deixa eu apagar aqui. Quando eu estiver satisfeita com esse desenho, aí eu começo a apagar essas linhas de direção. Essas linhas, ó, não preciso delas. Elas já tiveram seu serviço. Aqui. Já me ajudaram, já me auxiliaram. Agora eu não quero mais. Pronto, já tiveram seu momento. Ah, a Sandra falou, servir também como referência para uma papaya, pera. Exatamente, serve como referência para tudo, para tudo. Essa construção, tanto essa construção quanto essa aqui, é um jeito de começar qualquer desenho. Gente, começa assim. Eu não tenho aquela linha limpa. Tem artistas que já de uma vez só, né? Já pega a linha, já faz assim. Não tenho essa habilidade com a linha, de fazer ela, olha, nem consigo, de fazer ela toda de uma vez. E nem precisa. E olha que o desenho, né? Assim, eu tenho um desenho bem preciso de se eu me propuser a desenhar igualzinho o elemento como ele é, eu treinei bastante para isso. E consigo, mas a minha construção é sempre assim, rabiscada. Elas não são eu não consigo desenhar de uma maneira tão limpa, não. Depois que eu faço isso, depois que eu estruturo, aí eu começo a limpar o meu desenho. E aí eu faço esse primeiro passo aqui, sempre faço. E depois eu levo isso para um outro papel, como quando ela está mais limpa e quando eu preciso. Algumas coisas que a gente vai ver agora. Eu quero que vocês brinquem com a linha hoje, percebam a linha. Vou pegar uma outra canetinha aqui. Tem coisas que a gente vai começar a olhar e o próprio trabalho vai começar a guiar a gente. Isso serve também para qualquer coisa. Vamos partir de um ponto. Vou botar esse ponto aqui, esse ponto de partida. Eu aqui vou pensar nisso como um conjunto só, como uma coisa só, não dois elementos mais, como uma coisa só. Olha que bonita essa linha. Olha o desenho desse movimento aqui, ó. Ela para aqui. Eu posso fazer o meu olho andar, ó. Eu posso ter esse cuidado também de passear pela minha imagem e perceber o movimento dessa linha. Aqui, quase que uma gruda na outra, ó, é quase que uma coisa só. Quando eu começo a olhar esses pontos assim, aqui, quando eu começo a ver, eu vou perceber outras coisas para eu poder corrigir. Aqui, olha como ficou um espaço aqui entre um e outro. Eu vou acertar isso. Esse espaço não é tão grande. Ele tem um pequeno ponto aqui, mas não é. É quase que contínuo. E eu, na hora de desenhar, não coloquei. Começo a corrigir por aí também.
Então, eu fiz o meu olho passear aqui, ó. Aqui, realmente, tem um corte, outro corte, outro corte. Mas não é junto, tá vendo? E aqui ela faz um outro movimento sinuoso para cá. E para aqui. Mas esse ponto, ó, é unido, é uma coisa só. E aqui eu vou começar com os recortes de novo, até eu chegar no outro ponto. Se eu tivesse começado por esse ponto aqui, né? Essa linha começa nesse ponto aqui. Começa aqui e dá um passeio e ela para aqui. A dinâmica de movimento dessa imagem é essa aqui. Eu parto de um ponto e vou chegar em um outro ponto. Aqui. Aqui ela para, né? Eu chego aqui e aqui ela para. Então, quando eu estiver investigando uma imagem, quando eu estiver prestando atenção numa imagem e ela for muito complicada, não for uma fruta, for uma coisa mais complicada, eu posso procurar dinâmicas dentro da imagem onde eu comece a perceber que uma linha encosta na outra. E aí eu vou traçando relações nesses processos, né? Essas relações da linha. Se ela tem um movimento maior, se ela tem um movimento mais recortado. Isso tudo são as dinâmicas. É a linha que traz para a gente, tá? É ela que vai fazer isso com o olhar do observador. Tratando-se de imagem, que é o que a gente está fazendo aqui, uma arte que fala de imagem, a gente pode também atribuir à linha ritmos dentro do nosso trabalho. E esses ritmos são isso aqui. Quando eu começo a olhar de um ponto e meu olho escorrega aqui, olha como ele vai. Vai gostoso aqui. Pum, chegou aqui, ele para. Ele para, anda de novo, para, anda de novo, para, anda de novo, para, anda de novo, volta para cá e aí passa a correr aqui de novo. Essas composições são agradáveis, né? Isso aqui já tem a ver com outras situações. Quem estuda muito isso aqui, a gente chama de psicologia da forma. Não tem exatamente a ver com a psicologia em si, não é uma forma que trata ninguém, mas é um jeito que chamaram aí, né, para a gente poder sentir, ter essas sensações, né, assim, de movimentos, de equilíbrios, de coisas agradáveis ao olhar. Tem uma parte, né, da construção da imagem que a gente vai por esse caminho, porque também usa alguns critérios, né, da psicologia que chama Gestalt. E aí, esse ponto de partida desse estudo da Gestalt, que é infinitamente maior do que eu falei aqui, ele vai ter uma ideia. Qual é essa ideia? Né? A ideia de que a gente completa as formas. Deixa eu pegar mais uma canetinha aqui. Esse movimento circular que eu começo aqui, né? Eu conheço esse movimento. Eu sei o que é isso, eu sei o que é um círculo, eu já fui apresentada a isso. Então, eu tendo a fechar esse movimento, eu tendo a olhar para cá, mas aqui, o fotógrafo que tirou essa figura aqui, ele não quer que eu fique rodeando isso aqui eternamente e fique presa dentro dessa forma aqui. Ele me trouxe ela, né? Partiu daqui, chegou aqui, mas ele trouxe alguma coisa de interesse para mim. Eu comecei a investigar essa figura de uma outra maneira, né? Eu comecei a ter aqui situações de ritmos diferentes. Essa imagem, gente, é muito simples. Mas se eu falasse de ritmos, a gente vai aqui, né, acompanhando o que eu estou falando para vocês. Eu tiro muito dos livros da Faiga. Eu uso esse livro aqui até demais. Ele está todo já organizadinho aqui, e aqui tem alguns estudos da linha que a gente vai ver mais para frente, algumas situações, alguns exercícios que ela propõe aqui para a gente entender, e é bem legal, e ela faz isso nas construções dela. Então, esse livro aqui é quase que um livro de cabeceira, chama Universos da Arte, é um livro que eu uso bastante, para poder, é o que eu mais gosto de ler, para falar desses assuntos aqui. Então, vejam só, como eu fui pensando, né, nessas formas, nessas dinâmicas, nesses processos, e fui criando ali minha figura, fui criando o meu desenho. Esse desenho, ele está no momento linear. Então, o primeiro momento do desenho aqui foi o desenho linear.
Para a gente que vai pintar a aquarela, né? Quando você estiver desenhando para sua aquarela, isso aqui basta. Esse desenho linear aqui já é o suficiente para você começar a pintar. Mas nós aqui agora, a partir desse momento, quem vier comigo fazer aqui, entrar no portal do ateliê e fazer as aulas do ateliê online, vai perceber que a gente vai fazer um estudo linear e depois a gente vai para um segundo passo, que é o estudo de valor tonal. No grafite, ou em alguma outra mídia aqui que a gente possa trabalhar, que faça sentido com a dinâmica da aula. E num terceiro momento, a gente vai aquarelar. Mas não esse desenho, um outro, tá? Então, a gente vai estar dando conta de algumas coisas bem fundamentais aqui para a gente fazer, ter esse olhar treinado e essa dinâmica do desenho artístico, vamos dizer assim. Então, vamos começar aqui. Já fizemos o desenho linear, agora a gente vai começar no valor tonal. E aí vai falar assim, ai, Kiara, agora me atrapalhei toda. O que é esse tal de valor tonal? Aqui. Já deixei aqui um dever de casazinho para depois. A gente vai mandar de novo as apostilas, porque teve gente que já recebeu, gente que ainda está recebendo. Essa dinâmica aí, às vezes, é mais dos e-mails do que nossa aqui, gente. A gente manda tudo na mesma hora. Mas cada um vai recebendo num tempo. E aí, eu já fiz aqui uma ideia de valor tonal. Eu peguei essa figura, transformei ela numa figura preta e branca, e aí, ainda mais aqui, eu fui pegando as tonalidades. O que é isso? O que é o valor tonal? É uma escala de cinzas que a gente pode fazer, se vocês quiserem. A gente pode pensar nisso como um trabalho à parte aí, depois, se alguém quiser fazer. Normalmente, ela tem 10 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem até 11, ó. Nessa escala que sai do branco e vai para o preto, e aqui a gente vai ver aonde está essa cor. Então é um modo como se a gente tivesse esquecido as cores e pensa só no claro escuro, no movimento da luz. A luz fala disso aqui, ó. Quando a gente vai estudar luz, claro escuro, né? Luz e sombra, ela fala em preto e branco, ela não vai falar colorido. A gente junta uma coisa na outra depois. Por quê? Nessa escala, eu começo a apreciar, a poder ver como é que funciona, né? Eu encosto aqui a minha escala e tento perceber que grau de valor essa cor está. Então, eu vou começar a olhar aqui, por exemplo. Aqui eu achei que essa área está bem escura no meu figo. Aqui, ó, bem escura. Mas eu boto no preto, eu percebo que o preto é mais claro. Aliás, perdão, o preto aqui é mais escuro do que o figo. Então, ele não está preto, completamente preto. Ele está em outro momento aqui, ó. Olha só, as áreas escuras estão por aqui, ó. Se eu encosto aqui também, ó. Eu nem vejo diferença, praticamente, dessa variação para cá. E vou achando assim. Então, ó, quando eu coloco a tabelinha perto uma da outra, eu percebo que o figo tem mais de uma variação. Ela não está toda da mesma cor. Ó, se eu boto a sombra acinzentada que eu já tinha achado aqui, que aqui estava perfeito, né? Essa daqui, que está perfeita aqui. Se eu boto ela para cá, olha como ela fica muito escura. Então, essa cor já não serve para cá. Ela está onde? Ela está aqui. Está mais claro aqui. Isso é que vai ajudar a gente a dar o volume, tá? Então, a gente vai fazer esse treinamento, essa percepção do olhar, através do grafite, porque o grafite fala com a mesma variação. Se eu coloco mais força no meu grafite aqui, se eu coloco mais força,
E se eu coloco menos força, ele vai ficando mais claro. Gente, eu pinto em várias direções. Não consigo fazer tudo numa direção só, não. Então, depois, quando vocês forem fazer o deverzinho de casa aqui, pode ser em qualquer direção. Para mim, não tem problema. Então, aqui vai sempre depender da força que eu colocar no papel. Mais força, ela vai ficar mais escura, menos força vai ficar mais clara. Se eu posso até, quem gosta, né, quem tem esse ritmo mais de conhecer o seu material, e eu acho isso muito bom, quem gosta de fazer isso pode pegar vários grafites. Eu vou pegar vários grafites que eu tenho, por exemplo, se você tiver um estojo que tem 2B, 4B, 6B, você pode fazer uma dessa para cada tipo de grafite. Essa que eu estou usando, gente, é um 12B. E assim você vai ver até onde ele vai. O 12B é muito escuro, então ele chega nesse ponto bem forte. O 2B, por exemplo, já vai deixar a desejar. Ele não vai chegar tanto lá, né? Eu posso botar bastante força, mas ele não vai conseguir ser tão escuro quanto o 12B, tá? Então, esse não tem problema muito vocês não terem exatamente o 12B para trabalhar. Eu estou usando aqui, que eu estou assim. Quem já frequenta as aulas sabe que eu sempre falo isso, assim, gente, o 12B para mim é uma coisa assim, fora do comum. Eu uso para desenhar, no máximo, o 2B. Eu uso HB, uso o B ou o 2B. Eu fico ali, nessas três numerações. Mas o 12B é um grafite super forte, mas é para poder gravar aqui, para poder ver pela câmera, já aprendi que eu tenho que usar um grafite mais forte, então já arranjei um 12B para a gente trabalhar aqui. E aí todo mundo vê a linha, fica tudo direitinho, tá? Então vamos aqui, ó, vamos aqui ver o claro escuro aqui desse nosso exercício. Então vamos junto. Se eu tiver mais de um grafite, eu posso fazer esse meu exercício com mais de um tom. Eu vou fazer aqui com mais de um tom para mostrar a possibilidade, tá? Quando eu tenho mais de um tom, eu começo até com mais claro. Eu já começo aqui até com a ideia da aquarela mesmo, usando os tons mais claros e deixando os mais escuros para o final. Eu me organizo bem assim. Pode ser que alguém aí tenha uma outra organização e que se sinta melhor fazendo com um só, fazendo do jeito que quiser. Eu gosto da ponta bem fina, gente, olha só. Meu material, o material que eu gosto de desenhar mesmo é essa lapiseira aqui. Eu nem desenho tanto com lápis. Eu uso com a lapiseira porque eu consigo fazer a ponta dessa lapiseira extremamente fina. Essa lapiseira tem um grafite, chama 2.0. O tamanho, né? Não é 0,7, 0,6, não é daqueles menores. Ele é 2, né? 2.0. E aí eu aponto ela para ficar bem fininha, com um apontador de lapiseira mesmo. E assim eu desenho. Fica bem, bem delicado, ó. Mas eu acho que para eu desenhar aqui, eu não tenho grafite 12B nessa lapiseira. Esse aqui é um 2B. Então eu não trago ela muito para essa aula aqui de desenho, porque eu acho que ela não vai deixar tanto, assim, deixar ver tão bem. Então vamos lá, começar com o nosso grafite aqui. Vou passar essa primeira camada. O que eu percebi aqui primeiro? Quando eu fiz todo esse gráfico aqui das cores, eu comecei a perceber que eu tenho tons bem fraquinhos,
tons médios e tem os tons mais escuros, né? Eu vou começar com o médio aqui para eu ter um ponto de partida. Eu não vou começar com o mais escuro, não nesse exercício, porque eu posso preencher demais aqui e acertar, eu vou ter que apagar para eu acertar. Apagar o grafite, gente, o grafite claro a gente consegue apagar super bem. A borracha vai, ó, numa boa. Agora, apagar o grafite super escuro, assim, com uma borracha dessa, ele fica ela suja a borracha toda. Para apagar o grafite assim, aí é bom usar uma outra borracha. Como eu não pedi nada específico para hoje de material, essa borracha chama limpa-tipo. Aí você tira o excesso, tá? Você carimba ela aqui. Aí você tira o excesso. Aí sim, depois que tirou o excesso, você vem e apaga. Mas mesmo assim, ó, faz uma sujeirada na borracha, tá? Então, na hora de apagar um excesso de grafite, tem que ter um cuidado maior aqui, senão ele borroca o trabalho inteiro. O grafite a gente também fica toda suja, tá? Aqui. Então, hoje é nossa aula experimental, então eu procurei ter um material bem simples. A gente também não, né, para quem depois entrar no ateliê aqui e passar a fazer as aulas contínuas, não vai perceber que eu também não vou ficar pedindo material novo a cada aula, não. Não é esse o objetivo. A gente vai treinar quais seriam os próximos passos aqui, né? Esse primeiro, a gente pensou aqui em fazer as aulas através de módulos, né? Então, esse módulo, que é o que eu chamei de módulo Morandi, a gente vai investigar o desenho, a composição de alguma maneira, o desenho, a gente vai investigar o desenho sempre, mas a gente vai começar investigando o desenho, composição, valor tonal, tudo nesse primeiro módulo, mas não quero chamar de primeiro módulo, porque ele vai ser. Sabe por quê? Assim, quando a gente fala primeiro, quer dizer que obrigatoriamente, se não entendeu o primeiro, não pode passar para o segundo. E não é isso que eu quero propor aqui. É um módulo inicial, onde eu estou falando de desenho, vou falar mais dele para a gente seguir para os próximos, mas a cada módulo a gente vai ter um artista inspirador. E aí esse artista inspirador vai trazer para a gente um assunto diferente para a gente tratar. Então são módulos independentes de alguma maneira. Eles não vão ser assim, obrigatoriamente, né? Se você perdeu uma aula daquele módulo, tem que correr atrás, porque você não vai entender o próximo passo, né? Não vai ser, não é bem assim, não é esse ritmo que eu quero trazer aqui para as nossas conversas. Eu quero que todo mundo saia entendendo, né, das ferramentas que está usando, o que a gente vai tratar direitinho, o objetivo de cada módulo, cada aula, para que todo mundo aí possa começar no desenho e se tornar aí, achar o seu próprio. Eu não quero que ninguém me copie. Eu quero dar a vocês ferramentas para que vocês possam criar também, né? Não quero que fiquem só a cópia da professora. Quero que a gente consiga entender o que a gente está fazendo. Entender o que está fazendo, gente, é tão importante para mim, porque eu não consigo fazer as coisas sem eu entender o que eu estou fazendo. Eu tenho certa dificuldade até de assimilar certas coisas quando eu não entendo o objetivo daquilo. Quando eu passei a perceber que dentro das minhas aulas, né, chegavam os alunos assim, eu disse, ai, eu estou atrasada, não consegui fazer o exercício, não deu tempo. Aquilo foi me dando uma angústia tão grande, porque não quero que ninguém se sinta para trás, ninguém se sinta atrasado, eu quero que sinta entendido. E a gente vai devagar, falando de cada assunto aqui. Por isso que essas aulas de conteúdo são de 15 em 15 dias, porque quem não acompanha a aula ao mesmo tempo, né? Quem não está fazendo aí, quem está só prestando atenção, quem não tá fazendo junto, né? Quem vai fazer depois, vai ter tempo de fazer depois. E nos encontrarmos de novo no outro dia, né? Para poder dar continuidade ao assunto. Então, isso aqui é o primeiro passo.
Pronto, já estou dando uma pequena marcação aqui, ó, do claro escuro com 2B mesmo. Mas depois eu entro com 4B, com 6B e a gente vai acertando aqui. Ó, vou aproveitar. Esse lápis é lápis da Faber-Castell. Ele chama Pitt Graphite Matte. Esse aqui, ele é fosco. Agora eu vou dar um tomzinho aqui dentro. Vamos perceber o seguinte: essa parte é mais clara, mas ela não é branca. Como é que eu sei que ela não é branca? Ela é da cor do papel aqui? Não é. Então, ela não é branca. Eu vou pintar. Vou passar por cima aqui o lápis. E aqui dentro eu tenho um monte de carocinhos, emaranhadinhos e desenhozinhos aqui que eu posso fazer até uma dinâmica assim, ó, com as linhas. E vou dando um. Sabe aquele movimentos assim, ó? Tipo aquele desenho, caminho sem fim, assim, do bordado? A gente pode pensar nisso para colocar aqui. Uma primeira ideia de investigação aqui do movimento que isso faz. Pronto, dei uma primeira etapa aqui. Eu percebo claramente que não cheguei no super escuro aqui da figura, né? Eu ainda tenho muito caminho a percorrer. Então, o meu lápis aqui, 2B, já não me dá mais. Eu vou trabalhar agora com um lápis mais forte, o lápis 4B. Eu vou apontar ele, porque eu gosto de lápis com ponta fina. Ó, o 4B aqui já está me dando uma boa variação assim de tom.
E aí, qual é o meu objetivo aqui? Estudar o claro-escuro. Eu não tô preocupada em fazer o retrato fiel do figo. Isso vem com o tempo, não vai ser em 2 horas que eu vou conseguir fazer. Eu não sou tão rápida assim. Então, aqui para a gente, o que vale aqui, né? O que é mais importante? A gente entender o conceito de claro-escuro, educar o nosso olhar. Quanto mais a gente treinar, mais fácil, né? A gente vai conseguir chegar lá com o grafite bem próximo da figura, né? Não é bem esse o objetivo, assim. Eu quero que cada um escolha, né? Digam para mim depois, assim. Puxa, Kiara, eu quero chegar a um ponto de fazer um trabalho fotográfico. Muito bem, vamos treinar para isso. Aí você vai precisar realmente ter uma mão, né, mecanicamente treinada. O que seria isso? É igual o músico, né? Você quer tocar piano? Ah, ótimo, quero tocar piano para estar numa orquestra. O que esse músico faz? Ele toca música 10 horas por dia. Não tem essa. É o que ele quer fazer? Ele quer dominar aquele material, ele quer dominar o piano dele lá e quer chegar. Ele não quer ser melhor do que os outros, ele quer ser melhor que ele todo dia. Então ele vai lá, 10, 11 horas do dia, ele vai tocar piano, todos os dias. É assim, ele está treinando a mecânica dele. Ele está treinando o ouvido dele, está treinando a acertar, fazer a nota mais perfeita, mecanicamente ali, né, da música que ele quer tocar. É para isso, né? Vai treinar outras coisas, outras sensibilidades, ele vai treinar de outros jeitos, mas a mecânica, né, para ele se tornar ali, dominar o piano, é assim, não tem jeito. A bailarina é a mesma coisa. Quero ser bailarina. Ok. Quero ser a primeira bailarina. Quero ser a melhor bailarina que eu conseguir ser. Quantas horas a bailarina vai treinar? Hum? Então é isso. A gente é igual. Ah, eu quero aprender ali os fundamentos do desenho. Muito bem. Ah, eu quero aprender os fundamentos do desenho e quero ter o desenho mais refinado que eu possa fazer. Então, é treinando. Não tem outra, não tem atalho, infelizmente. Não tem. Tem que pintar, tem que treinar, tem que fazer. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Cada um que vai dizer. E não sou eu, né? Cada um vai dizer aí quanto tempo tem. Kiara, eu tenho realmente 2 horas da minha semana para ficar com você aqui tendo a aula. E já aí, para mim, é uma vitória estar nessas 2 horas de aula aí com você. E eu vou tentar fazer o meu melhor nessas 2 aulas. Perfeito. Vai ter gente que vai falar assim para mim, Kiara, eu tenho esse meu tempo, né, de assistir sua aula, mas eu também posso tirar mais 2 ou 3 vezes por semana para fazer dever de casa. Então, pode me passar dever de casa que eu vou conseguir fazer. Aí depois vocês vão postar lá no grupo do Facebook. Aí um coleguinha vai falar assim, puxa, aquele trabalho está muito melhor do que o meu. Aí fica assim, né? Ficou a conversa para aí. Esquece, né? Será que aquele coleguinha lá não ficou mais tempo do que você fazendo e refazendo, né? Assim, a gente não sabe o que é aquele. Será que aquele coleguinha lá começou do zero, igual você está começando? Ou ele já tinha outras experiências anteriores, né? Então, isso também conta. O que eu quero dizer é, não se comparem. Cada um aqui vai achar para fazer o que pode. É muito difícil, gente, eu sei. É muito difícil a gente não se comparar. Hoje, ainda mais assim, que a gente tem muita a própria rede social, né? Assim, o Instagram, as coisas que a gente vê, quando a gente abre o Instagram, vê lá um monte de postagem, vê as vidas perfeitas das pessoas, enfim, aí a gente acha, nossa, que bosta, né? Porque aquela pessoa conseguiu fazer aquilo. Como é que pode? Eu fico assim, nossa, essas mães de Instagram, como é que elas conseguem ser malhadas, trabalhar, dar conta maravilhosamente dos filhos? É mentira, gente. Isso é mentira, porque eu
De manhã, eu sou Uber da Júlia, eu levo ela a todos os eventos que ela precisa, tá? Deixo na escola, venho aqui para o ateliê. Preciso que alguém pegue ela na escola, volta. Não sou eu que vou buscar, e ela ainda fica fazendo chantagem emocional comigo. Mamãe, você não vai me buscar na escola. Tô todo dia de manhã, ela dorme colada comigo, como se eu ainda abandonasse ela. Ela dorme de noite colada na minha cama comigo, grudada. E ela ainda fala assim: você não fica comigo. E faz aquela chantagem total. E aí a gente fica com essa culpa danada e aí abre o Instagram e vê lá. Já tô começando a ficar vacinada disso. Então, assim, ao invés de ficar no Instagram, vamos ficar desenhando aqui. E aí é bem melhor. A gente começa a treinar o olhar, conversar de outras coisas, vai eliminando essas comparações aí que nada a ver, e vamos seguindo junto aqui, construindo junto esse momento aqui do desenho. Só uma observação, né, para a gente poder pensar. A gente tem, né, ocidentalmente, não só quem não teve aula de arte, vamos dizer assim, quem não vem do mesmo roteiro assim de vida que eu tive, por exemplo. Eu tive aula de artes, né, educação artística. Eu tive aula de história da arte na escola. E eu achei isso assim fenomenal. Olhando, né, agora, né, do ponto que eu tô para trás, não eram todas as escolas que tinham história da arte, eram duas matérias diversas. Não era a mesma coisa. E aí eu pude ter esse contato com as obras, com as coisas, e ficava fascinada na aula de História da Arte, assim. E eu sei que os meus colegas odiavam essa aula de História da Arte, mas eu gostava muito. Então ela funcionou muito para mim, dentro ali do que eu tive, né, de acesso na escola. Mas, às vezes, a gente quem não teve isso, ou quem ainda nem, né, isso eu não tive eu não tinha nem entrado numa faculdade de arte. Mas isso é uma coisa, assim, muito rara, né? Mal a gente tem a aula de educação artística na escola, e ainda mais ter esses acessos depois, quando a gente vai entrando em outras profissões, em outros movimentos de estudo que a vida vai levando a gente, né? Esses acessos, enfim. Mas a gente realmente, a gente recebe muita imagem, a gente entende que os melhores artistas são aqueles que desenham muito bem. Isso ficou no imaginário nosso, e isso não é exatamente uma verdade, né? Isso aí é um ponto dentro do processo da cultura humana, vamos dizer assim. Foi uma questão lá da Renascença, e a gente ficou com essa base, né, nessa imaginária aí de que o artista ele precisa ser aquele melhor virtuoso, né, o que mais tem a mão treinada, o que copia o mundo visível com a melhor forma, né, fotográfico. Isso fica muito entranhado, né, na gente, assim. Isso foi uma necessidade de uma época, né? O artista precisou ser desse jeito para ele poder se destacar entre os outros artistas. Foi um processo daquela época. Mas se eu olhar para outros processos de desenho, se eu olho para os desenhos egípcios, por exemplo, e olhar com esse olhar do desenho da Renascença, eu vou achar que eles desenharam errado. Não é verdade? Porque ali não tem nada a ver. E não é isso, né? A mensagem que eles queriam passar foi muito bem clara, eles foram muito bem sucedidos nos desenhos que eles fizeram. Então, educar o nosso olhar é muito importante, até para a gente poder seguir um caminho, até para a gente poder ter essa escolha, né? De dizer, eu estou aprendendo aqui a desenhar porque eu quero aprender a forma, quero aprender a ver, mas depois eu quero realmente desmontar isso aqui para construir uma coisa nova. Ótimo. Quem fez isso, né? Praticamente os artistas modernos todos, aqueles que a gente acha que tem umas estruturas super estranhas, por exemplo, o Picasso mesmo, se a gente olhar os desenhos de academia dele, os desenhos do processo que ele foi se organizando ali para trabalhar, né? O que a gente entende hoje, né? O que a gente vê hoje é diferente dos desenhos iniciais. Mas ele teve essa liberdade, né? Ele sabia construir e sabia desconstruir também. Isso é muito interessante. Então,
Quando a gente começa a se libertar um pouco dessa necessidade de ter o melhor desenho do mundo, mais fiel possível, ou que isso é o que vai garantir de eu ser o melhor artista, a gente passa até a entender mais outros fenômenos que vão acontecendo aí, às vezes até de exposições, arte contemporânea mesmo, né? A gente vai começando a entender com quem que eles estão dialogando, da onde vem essa conversa. Já não é mais com essa conversa do desenho melhor feito. E aí você pode até dizer, puxa, não é mais essa conversa, mas também a conversa que está travando aquela obra ali não me atingiu, não foi interessante para mim, não conversou comigo. Ou você pode dizer, fenomenal, eu não tinha visto dessa maneira, mas esse artista trouxe um assunto que é muito relevante, eu entendi o que ele quis dizer, né? Eu entendi, posso até dizer assim, entendi, mas não gostei da obra. Gostar ou não gostar não tem nada a ver com entender ou não entender. Posso entender e não gostar. O gosto é meu, né? O entendimento é quando eu travo uma comunicação com aquela obra que está na minha frente ali. Quando eu não converso em nada com ela, aí pode ser até que a obra não funcionou, porque ela não conseguiu, ela rompeu ali um ponto, né, de comunicação, foi rompido, ela não conseguiu dizer nada. Isso também acontece, gente. Não é? Mas às vezes eu tenho a sensação assim que algumas mostras, algumas coisas, né, trazem já a gente às vezes vai ver uma exposição, vai ver uma coisa já com receio, receio de não entender, de estar ali num lugar, né, puxa, parece que esse lugar não é para mim. Parece que esse lugar, ele não quer falar comigo. Eu já fico na defensiva ali quando eu entro, né? Num lugar e não. Às vezes a obra mesmo não conseguiu, não atingiu, mas está ali por algum motivo. Pode ser um motivo econômico, pode ser um motivo de sorte ali do artista que estava num lugar, pode ser outras situações também. Mas eu acho que quando a gente passa a querer entender ali, interpretar alguma coisa, ou conversar ali com a obra, ou buscar na gente, né, alguma comunicação, puxa, isso que eu estou vendo aqui me lembrou um fato da minha infância ali. Isso já é um assunto, né? A obra já começou a interagir com você. E aí, gostaram da minha coxinha de galinha? Alguém falou que pareceu a coxinha de galinha. Concordo. Ai. E aí, entenderam aqui o processo do claro escuro? Para a gente aqui, olhando e pensando aqui na forma como a gente vai organizar isso, como a gente vai tentar entender as linhas, né? Depois das linhas estruturadas, tentar entender o movimento do claro escuro, e aí, depois disso, a gente vai fazer um exercício na aquarela, né? A ideia aqui é pegar e fazer uma aquarela da monocromia. Peraí que tem umas coisas engraçadas aqui no chat. Sobe lá mais um pouquinho. Da Adriana. Como aquela banana colada na parede. Eu amo aquilo, não pela banana, mas porque obriga as pessoas a pensarem por que isso é arte. É, exatamente, são questionamentos ali que vão vindo para a gente ali. Tem algumas coisas que eu às vezes sinto assim, eu não cheguei lá. Tem duas obras, assim, dois tipos de obra que me atrapalham um pouco. Eu vejo uma série de obras, tem gente que faz muita coisa com cabelo. Eu tenho repulsa dessas obras, eu não consigo ficar em instalações, em coisas assim que tem cabelo, porque eu odeio cabelo, gente, eu só gosto do cabelo na cabeça. Eu não consigo ver, se eu tenho vejo cabelos assim, eu não gosto. Pelo cabelo, não dá. Então, não consigo estar ali conversando com aquela obra. Não quero nem entender. Então, isso aí é assim, a obra, de alguma maneira, já falou comigo, já me tirou da minha zona de conforto, já me deu ali uma alfinetada e já me fez pensar sobre alguma coisa.
E aí, né, a gente vai ver que em séculos passados as pessoas carregavam o cabelo uma das outras. Eu mesma guardei os cabelos da minha filha quando cortou a primeira vez, mas eu mesma não gosto de ver cabelo de outras pessoas. Eu lido bem com os meus até um certo ponto, depois também não gosto mais. E aí, e tem muitas coisas assim, quando a obra é muito bagunçada, eu também não gosto. Não consigo olhar ela ali e ficar naquele lugar quando é um monte de entulho, um monte de coisa assim. Também não gosto, não. Daí são, são relações ali que a gente vai travando. E quando a gente para num lugar desse, né, e sente ali que aconteceu alguma coisa, essa é a comunicação. Não necessariamente a gente precisa ver o belo ali, né? A gente vai até, ao invés de a gente olhar para a obra vai falar comigo, vai bater em alguma coisa e vai trazer para mim, assim, alguma questão que é minha mesmo, né? Onde eu quero acertar isso comigo, ou não, se eu não quiser acertar também não precisa. Vamos lá. Minha sobrinha comprou uma casa que tinha cabelos na textura da parede. Ai, ai. Pois é, cada um tem um jeito aqui de conversar. E aí isso se torna a questão aí muito legal. Deixa eu ver como é que é. Ah, e nos países escandinavos usavam cabelo para fazer proteção contra o fio. Olha só, muito bom. Usar para enchimento. Pois é, e ainda o cabelo cai, né? Muito bom. Mas talvez isso. Os cabelos. Ai, gente. Ai, vamos lá. Lúcia levantou a mãozinha. Pode falar, Lúcia? Ah, não. Ah, peraí, tem um recado. Peraí, deixa eu passar aqui. Ah, tem uma pergunta aqui. A Mariana perguntou como vai funcionar. Vai ter aula toda semana. A gente vai ter esse tipo de aula aqui de 2 horas, mais ou menos, de 15 em 15 dias. Essas aulas vão acontecer de 15 em 15 dias. Deixa eu ver que horas são. Ah, não, são 8h30. Mais ou menos por aí, gente. Já marquem aí mais ou menos de 7 às 9. Vão ter aulas que vão demorar mais, aulas que vão demorar menos, dependendo do assunto que a gente vai travar ali. Mas a ideia é que a gente consiga fazer mais nessa aula, né? E aí a gente vai tirar as dúvidas. Eu vou chamar de corrigir, mas não gosto muito dessa palavra. Eu vou orientar, melhor ainda. Eu vou orientar vocês todas as quintas-feiras, depois da live. As nossas lives duram mais ou menos de 7 às 8, mas talvez agora eu faça elas um pouquinho mais curtas, para que a gente possa entrar depois da live tirando as dúvidas. Então, toda quinta-feira, depois da live, a gente já entra no Zoom, no link mesmo da aula. Quem puder, quem tiver dúvida, quem precisar, entra no link do Zoom e aí a gente vai fazer esses encontros e eu vou dando as orientações que precisa aí para a gente acertar a dúvida que ficou, o momento que acabou, que não compreendeu muito bem, ou então que entendeu, mas que não conseguiu passar para o papel ainda, e a gente vai corrigindo junto. Por quê? Se eu faço isso em todas as aulas de conteúdo, a gente fica aqui um tempão. E aí esse pode ficar cansativo, né? Para quem não está com a dúvida, por exemplo, não é aquela dúvida, ou então não conseguiu acompanhar a dúvida do colega, acaba desistindo, porque vai demorando, né? Tem que estar todo mundo fazendo a fila. E aí, eu achei que se a gente tivesse um dia só para isso, seria muito mais proveitoso. E se a gente tivesse mais encontros desse, mais proveitoso ainda. Então, os nossos compromissos de conteúdo de 15 em 15 dias, por exemplo, essa aula começou hoje, a gente vai aquarelar esse mesmo desenho daqui a 2 quartas-feiras, né? Daqui a 15 dias. Mas as aulas de tirar dúvida, toda quinta, eu estou aqui de novo, aí vocês podem entrar, me mandam o desenho, se quiser, se tiver uma dúvida muito específica, alguma coisa assim, vocês podem até me mandar o desenho por e-mail, fala assim, Kiara, eu queria que você desenhasse no meu desenho, né? Acerta aí porque eu não estou conseguindo enxergar. Eu imprimo e a gente aqui junto eu vou mostrando o que está errado no seu desenho. Isso também é bom, ficou fácil. A gente fez isso muito durante aquelas lives do Chá com Kiara e super funciona para esse momento online assim. E se tiver dúvida, sempre pode mandar por e-mail, não tem problema nenhum. Mas se quiser esse retorno assim, né, ao vivo assim, junto, a gente vai fazer ele com mais frequência. Eu quero
que vocês tenham mais tempo, né, para poder tirar a dúvida, para poder encaminhar esse desenho. Se eu fico dando conteúdo toda semana, vai chegar naquele mesmo modo. Ah, eu não fiz isso, não fiz aquilo, ainda não fiz esse. Aí não fez aquele, já está começando o outro, não corrigiu, né? Olha só, que desespero. Então, a gente faz assim, para que dê tempo de tudo e vocês vão tirando mais dúvida comigo. São esses os nossos... Vai funcionar assim. Aí a gente fez aqui um PowerPointzinho bonitinho, só para mostrar aqui, para eu não esquecer de falar nada, né? Então, vamos lá. Essas são as nossas aulas pelo Zoom, pelo link do Zoom, que a gente vai passar. O que vai acontecer? Hoje é a nossa aula experimental, nossa aula gratuita, que sempre fiz aqui no ateliê. E a gente também, antes de montar os cursos e tal, a gente sempre faz uma aula experimental. Essa é a nossa. Quem desejar participar das outras aulas, a gente vai começar, né? A gente vai abrir as inscrições já hoje. E aí a gente vai ter esse conjunto, né? Essa organização didática vai ser assim. As aulas pelo Zoom de 15 dias, os encontros tira-dúvidas semanais. A gente chama de avaliação, mas não é uma avaliação para você passar de ano nem nada. São essas correções que a gente vai fazendo, essas orientações que a gente vai dando, tanto por e-mail quanto nesses encontros de tira-dúvida. A gente está dizendo que os módulos são independentes, né? Esse módulo, como eu disse, que eu chamei de módulo Morandi. Morandi era um artista italiano que trabalhava muito com naturezas mortas. Então, o assunto que a gente vai tratar nesse módulo vão ser naturezas mortas diversas, né? As naturezas mortas são figuras do cotidiano, gente. Garrafas, frutas, elementos, assim, da cozinha, né? Essas coisas que flores até, mas a gente vai ter um módulo só de flor mais à frente. E aí a gente vai usar, né, esse tema para tratar da linha, do claro-escuro. Mas a gente vai falar disso, dos elementos visuais, de várias maneiras diferentes. A gente vai ter aulas para criatividade também, então, entre um assunto e outro, eu vou colocar no módulo uma aula mais criativa, uma aula para a gente poder pensar um pouquinho sobre como a gente pode desfrutar, né, dos elementos visuais de maneira um pouco diferente, sem um objetivo específico rígido da gente criar uma imagem bonita ou da gente criar uma imagem que converse alguma coisa, mas só pelo fato da gente criar, para a gente ter o hábito de entender que o processo de criação é tão importante quanto a finalidade. Então, aulas para a gente ficar mais criativas vão entrar nesse currículo nosso aqui. E a gente vai ter os tutoriais exclusivos. O que seriam esses tutoriais? No módulo aqui, né, na minha concepção do módulo, a gente vai acabar ficando nesse primeiro momento mais trabalhando com claro-escuro, cinzas coloridos. Não vamos entrar tanto na cor ainda, mas eu já gravei o vídeo do figo colorido, tá? Então, esse figo colorido vai estar no portal lá. Quem quiser já se colorir, né? Já fez um claro-escuro, já fez aqui, quer trabalhar ele colorido também. Essa aula vai estar gravada. Ela não vai ser... Eu não vou dar ela ao vivo porque ela foge um pouco do meu interesse aqui de conversa dentro do módulo. Mas ela existe aqui, ó. Tá? Então, para quem quiser já... não aguento preto e branco. Quero fazer colorido. Colorido já está lá, já está pronto até. Deixa eu voltar lá nos meus recados, espera aí. Então, só para a gente se organizar, os encontros semanais às quartas pelo Zoom, às 19 horas, nesse horário que a gente marcou. A gente continua tendo as avaliações por e-mail. As tira-dúvidas, uma vez por mês, a gente vai fazer aos sábados, porque para quem não está aqui no horário do Brasil, fica mais fácil de encontrar com a gente num sábado, pelo menos. Então, eu não consigo todos os sábados, mas pelo menos uma vez por mês tem essa possibilidade, num sábado de manhã, que aí a gente consegue... fica legal para todo mundo. A gente tem os encontros Tira Dúvida nas quintas, após a live. E as lives semanais às quintas, elas continuam. E a gente vai transmitir pelo YouTube, elas vão ser gravadas e depois elas vão ficar disponíveis somente para os alunos aqui do portal. As lives vão ser
sempre complementa os assuntos que a gente trouxe aqui. Então, se por acaso, em alguma aula, alguém tiver uma dúvida muito específica, uma dúvida que surge, ou se vocês quiserem me dar um tema que esteja, né, dentro aqui da nossa conversa, esse tema eu estudo, vocês escolhem um tema e ele vira live. E aí essa live fica disponível no YouTube por um tempo, mas ela sai e depois fica exclusivo para quem está, como é para os alunos do ateliê. Pode, acho que já falei daqui, dessa página. Aí, então, os módulos são sequenciais, tá? Não vão acontecer simultaneamente, não. E aí, gente, a gente fez a organização do ateliê como se fosse um ateliê comum aqui, como eu tinha já aulas presenciais, eram mensais, o pacote mensal que o aluno fazia, e aqui também vai ser um pacote mensal. O valor que a gente estipulou para esse curso, né, para o portal, é de 97, mas não para quem está aqui hoje. Para quem está aqui hoje, tem outro valor, porque, deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Essa assinatura de um ano, né? A gente vai ter são 12 parcelas de R$ 67, que é bem baratinho. Aí fica nesse valor ou à vista com desconto. E o acesso é de um ano, como se você estivesse frequentando o ateliê aqui por um ano mesmo. E a gente vai oferecer nesse valor com mais, né? Com mais desconto. E aí, vocês agora decidam, aproveitem essas 24 horas para pensar e a gente já vai abrir as inscrições para que vocês possam fazer parte aqui da turma, vocês privilegiados que entraram nessa aula experimental, para poder ver como é que é o meu trabalho e como a gente vai dar prosseguimento a essas aulas aqui. Esse primeiro módulo, a gente tem mais ou menos 6 aulas de conteúdo. Eu organizei ele assim. Então, ele vai durar aí uns 3 meses para a gente conversar sobre esses assuntos, né? Do ateliê. Deixa eu ver, tinha alguém que tinha perguntado ali só para não ficar a pergunta perdida. O módulo dos grandes pintores, faltou um encontro nosso, né? Eu não esqueci, não. Esse mês de maio foi bem atrapalhado, queria marcar aqui, mas a gente marca agora aqui Mas essa semana eu marco para vocês um próximo encontro, que aí falta o último encontro lá nosso. Mas quem está no curso, ainda está fazendo as aulas e tal, pode continuar mandando por e-mail, não tem problema nenhum. E os cursos, assim, não vai ser exatamente um curso, vão ser aulas, né? Essas aulas desses módulos, e elas vão estar todas disponíveis lá. Vocês podem acessar a aula qualquer, né? Assim, eu assisti a aula hoje do Figo. Mas eu gostei muito da aula que eu tive no dia tal. Ela vai estar lá também, né? Você vai acessar, pode refazer, pode fazer quando quiser, pode juntar uma coisa na outra, se for interessante, fazer o link de um assunto para outro. E aí, estamos com bastante dúvidas agora aqui, né? Agora eu estou perdida aqui nas dúvidas, peraí. Eu consigo acompanhar sem as aulas de quarta-feira? Você pode assistir depois, Renata. As aulas vão estar lá gravadas. Se você não conseguir estar aqui junto comigo ao vivo, as aulas vão estar lá gravadas. Essas aulas do Zoom vão ficar gravadas, como se fosse, aí você assiste depois como se fossem aulas gravadas. Tanto é que nessa aula daqui eu nem vou tirar tantas dúvidas. Aí depois, se você está fazendo seu exercício, ficou com dúvida, já lembra que a gente tem os encontros Tira Dúvida para você poder entrar ali e mostrar seu trabalho. Aí tem o sábado, né? O sábado de manhã também, para tirar dúvida uma vez por mês. As nossas aulas Tira Dúvidas são para essas aulas que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, a gente vai começar com as aulas Tira Dúvidas semana que vem, para dar tempo da gente saber quem está inscrito e tal, para fazer o link da aula e vai mandando. E aí a gente vai já marcar na próxima quinta, temos a aula Tira Dúvida ali, que vai ser desse assunto de cá. Quem não pode, mas quero na quinta-feira que vem eu não consigo estar presente, não tem problema, tem a outra quinta. Aí se você fez essa figura aqui, mas não conseguiu acessar, depois, num outro dia, você quer tirar dúvida desse aqui, numa aula tira dúvida. Pode mostrar, não tem problema nenhum. A gente está aqui para tirar dúvida. Tá bom?
É... Deixa eu ver. Cadê? Ah, quem é aluno tem desconto? A Isabel perguntou. Esse valor de 67 é o valor de desconto para o aluno, porque o valor que a gente calculou aqui para que fique bacanão assim para o ateliê é esse valor de R$ 97 a mensalidade, né? Na verdade, 12 vezes de 97. A gente vai fazer a venda igualzinho dos outros cursos pela Hotmart, naquele tipo vai estar tudo ali, dentro do link específico do curso. Aí a gente pensou nesse valor de 97. Para quem é aluno e para quem está assistindo, quem não é aluno e está assistindo hoje, fica esse valor de... Ai, perdi, 67. Fica o valor de 67. E é o desconto do aluno. Se quiser pagar a vista, ah, pagando à vista tem desconto, mas eu não sou boa de contas, eu preciso do valor, tá? Você pode entrar em outro momento? Pode entrar em outro momento. Esse valor de 67 vai ficar para o aluno, né? É assim, gente. Quem é aluno tem um valor com desconto até o fim do mês de junho, né? Vai ficar com esse valor. E esse valor de R$ 67 é para a matrícula, aliás, é o pacote por 12 meses, vai ser 12 de 67. A partir de julho, a gente vai fazer para qualquer pessoa que quer entrar o valor de R$ 97. Pode entrar a qualquer momento, não tem problema. Por quê? Pode entrar a qualquer momento. Porque toda aula começa uma coisa nova. Então, na aula que vem, toda aula que eu digo, assim, a aula é uma dupla. Então, eu terminando essa dupla aqui, eu vou começar uma coisa nova. E aí a pessoa começa. Se ela quiser ver a anterior, beleza, ela tá lá, gravadinha, e pode acompanhar. O programa do curso, a gente vai ter a aula de hoje, ela já é uma aula do curso, ela entra com essa figura do figo. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho o negocinho aqui direitinho. A apostila. Então, temos o figo aqui, aí temos a imagem de dever de casa, que é depois que a gente termina essa. Depois a gente vai treinando outras imagens, que a gente vai trabalhar essa questão também do claro escuro, com outras dinâmicas para a gente pensar. Então, a gente vai trabalhar só como pintar os brancos, para entender. A gente vai fazer as misturas de cinzas coloridas, entender uma paleta cromática a partir dos cinzas, em misturas de cor. A gente vai estudar o Morandi, que é o artista que traz para a gente a inspiração disso. Os trabalhos dele são de uma paleta muito reduzida, e aí a gente vai pensar, né, nessas questões. A gente vai até entrar num assunto que é o nanquim e pensar nas achuras, porque ele ajuda também a gente ver o claro escuro, e isso vai entrar como os nossos exercícios, os nossos tutoriais e exercícios, né? Luz e sombra. Temos aqui alguns exercícios para a gente fazer. Então, são essas aulas todas envolvendo o que eu falei: desenho linear, valor tonal, e a gente vai trabalhar com aquarela nesse primeiro módulo, com aquarela mais sem cor, com valores tonais. Nosso segundo módulo, a gente já vai pensar no Rembrandt como nosso artista que vai trazer para a gente uma inspiração. A gente vai pensar mais em tons terrosos, a gente vai continuar pensando no movimento com as estruturas da natureza morta, mas trazendo outras imagens também. Então, a gente vai pensar que a natureza morta é um tema que vai passar muito pela gente. É um nome horrível esse, gente, não gosto de natureza morta. Vamos pensar que são elementos da natureza. E esses elementos da natureza, frutas, e outros elementos da cozinha vão entrar nesse primeiro módulo para a gente conversar. Depois a gente vai entrar nos módulos das figuras de animais também, então a gente vai desenhar os pássaros, a gente vai ter um módulo de flor e chegando na paisagem. Então a gente vai fazer
Nesse um ano, a gente vai travar, né, vai tratar de vários elementos de paisagem. Eu só não vou desenhar pessoas aqui com vocês, porque não é bem o meu estilo. Mas a gente vai trabalhar todos esses temas aqui, conversando com alguma coisa relevante do processo de criação. Deixa eu ver o que mais. Ah, se vai ter alguma ligação com os conteúdos dos outros cursos. Os cursos são muito específicos, né? Assim, ele vai ser não vai ser tão próximo do que a gente tem nos outros cursos, não, porque a dinâmica é um pouco diferente. Por exemplo, mais aulas de desenho que a gente não tinha, claro e escuro. A gente vai usar materiais de desenho, porque em nenhum curso a gente trabalhou. E aí a gente também vai ter a aquarela sempre junto com a gente, e a gente vai treinando bastante essas questões da cor com aquarela, efeitos diferentes com aquarela, texturas com aquarela. A gente vai, a cada aula, né, dentro do módulo, né, o módulo tem um assunto, por exemplo, esse é o Morandi, a gente vai trabalhar cinzas e poucas cores, e a gente vai trabalhar isso na aquarela para entender os valores tonais, e a gente vai pensar no nanquim, como a gente faz nanquim, com a guarda de nanquim, com o desenho de achuras, ele entrou aí um outro material que a gente até então não tinha trabalhado. Né? Tudo à vista, o ano sai por 671 e 32, o ano inteiro de aulas aqui. As lives vão sempre ficar guardadas aqui no portal. Elas saem do ar do YouTube, elas vão sair, não vão ficar mais lá. São aulas sempre... Gente, isso aqui não é uma live, tá? Isso é uma aula online pelo Zoom. Isso aqui não vai para o YouTube de jeito nenhum. Não fica aberto a outras pessoas. Essas nossas aulas ficam na Hotmart. As lives abertas que eu tenho no Instagram e que eu tenho no YouTube vão ser de assuntos relacionados aqui, o que a gente falou aqui, complementando o nosso assunto. Eu não vou deixar de fazer as lives, mas elas não vão ficar lá por muito tempo. Vão sair do ar e vão entrar também aqui para vocês poderem consultar.